Bom dia, luz do dia! Estamos aqui hoje mais uma vez para responder as principais perguntas do terceiro tópico de maior demanda das minhas alunas Bilight, de todas as mulheres Oásis, de pais que recebem meus áudios aí, mais de 2.000 mulheres diariamente. Nós vamos fundo na toca desse coelho, com esse papo de alma que não tem hora para acabar, para realmente ir contribuindo com um diálogo, com uma perspectiva nova que pode te inspirar, que pode te ajudar a chegar a novas soluções e que pode realmente estabelecer novos caminhos neurais aí nas suas aprendizagens, na sua jornada. E eu espero que então você esteja se beneficiando de todos os bate-papos que já existem, que estão na íntegra lá no meu YouTube e que pouco a pouco eu vou soltando frações aqui também no IGTV lá pelo Instagram. Então fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho lá e você tem acesso a essa biblioteca completinha lá no YouTube, com toda a sequência de perguntas e respostas e com tudo mais que você queira saber. E eu conto com a sua curtida aqui, com o seu comentário de o que mais você gostaria de saber sobre esse próprio tema que vamos aqui aprofundar, mas também sugestões em relação àquilo que pode mais te ajudar hoje na construção do seu oásis de paz em meio ao caos e na vivência, na experiência de uma vida com mais luz, com mais leveza, bem Bilight, como as minhas alunas bem sabem que se faz, com o método próprio Bilight do nosso curso online, 100% online, à sua disposição. Então, basicamente, aqui hoje nós vamos fazer algumas perguntas, né, TT? Vamos, na verdade, reproduzir algumas perguntas. Estou eu aqui de novo, eu e a TT. TT segue não aparecendo, enquanto a florzinha grita ao fundo aqui em casa. E uma hora a gente vai estar com a TT aparecendo, né, TT? Vai ser quando? Quando que vai ser, TT? A próxima, quem sabe. Na próxima, quem sabe, gostei. Nós vamos falar muito hoje aqui sobre relacionamento amoroso. É o terceiro tópico de maior busca, de maiores perguntas das mulheres realizadoras que apoiam nesses 12 anos de trabalho profissional. E basicamente, assim, as mulheres querem melhorar suas relações amorosas quando as têm, ou as mulheres querem realmente, assim, encontrar forças para sair das relações amorosas que elas entendem que já não vale mais a pena, ou elas querem encontrar a pessoa certa, elas já estão lá realmente solteiras, divorciadas, separadas, querendo então saber como que identifica a pessoa certa, né? Querendo saber então como é que eu atraio essa pessoa. É um grande tema, a gente poderia passar aqui dias, horas falando. Eu vou contribuir, claro, com aquilo que estudei, com aquilo que vivenciei, com aquilo que testemunhei, ajudando aí a milhares de mulheres com essa pauta, e basicamente a gente não tem a pretensão de esgotar todo o tema. Tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre relacionamento amoroso, das técnicas que eu vou compartilhar, das elucidações que eu vou fazer, muito se aproveita para qualquer relacionamento, porque basicamente a maneira de melhorar um relacionamento passa pela maneira com que a gente melhora a consciência pessoal e a relação com o outro. Então muito do que eu vou falar aqui se aproveita para a relação com o pai, com a mãe, se aproveita para relacionamento com o sócio, com o filho, com o vizinho, com os clientes, com os fornecedores, tá? Serve para tudo, mas a gente vai procurar dar uma ênfase nessa coisa romântica, amorosa, que as mulheres poderosas merecem também ter, além de sua realização profissional e financeira, que falei no último vídeo, e além também da sanação das suas feridas, da sanação das principais codependências, que foi o tema do nosso primeiro vídeo, né, Tetê? Então, qual é a primeira pergunta desse tema maravilhoso de como se realizar amorosamente, TT? Então, todo mundo que entra numa relação, ela quer que dê certo e faz tudo para dar certo, lógico, né? Claro. Então, como saber se estou numa relação sadia? Quais indicadores de que vale a pena eu investir nessa relação? Você tá sabida, né, TT? A voz do povo, a voz da mulher realizadora é a TT. Como que eu vou saber? A gente sempre quer uma pergunta objetiva, uma resposta fácil. E claro que isso vai muito além, né? É uma pergunta existencial que nos leva a olhar para nós mesmos e para nossas possibilidades e realidades e exercitar gentileza. É uma maravilhosa pergunta. Porque primeiro que a pessoa que a gente se enamora, a pessoa que a gente magnetiza e que é recíproco, fala muito de que estágio de consciência estamos. Então eu acho que antes de falar se a relação vale ou não vale a pena, eu acho que a relação de enamoramento com o outro, a relação amorosa, nos conta muito de como estamos nós. Se a nossa jornada de autoconhecimento e autocura tem sido suficientemente satisfatória.
Então esse é o principal indicador que a gente já bater no olho na relação amorosa e no perfil e na qualidade de relacionamento que a gente consegue ter com quem a gente tem um encantamento, e quando isso é recíproco, é isso. Então antes de falar se a relação vale a pena ou não, vamos falar de como a relação amorosa nos sinaliza como vai a nossa relação com a gente mesmo, porque a relação com a gente mesmo pauta muito de como pode ser a relação com o outro. E primeiro também eu quero dizer que relacionamento, do ponto de vista daquilo com que trabalho, que acredito, é uma troca. Relacionamento é realmente uma troca de corpo físico, de toque, mas também de corpo mental, de pensamentos, também de corpo emocional, de sensações, emoções, e também de corpo espiritual, de como a gente se aporta, ajuda na nossa evolução, de expansão de consciência e de se fazer um ser humano melhor. Então, relacionamento na verdade é um exchange, basicamente, tá? Toda pessoa com quem você tem uma troca, você tem um relacionamento. O que eu vou falar aqui do ponto de vista do relacionamento amoroso, mais uma vez eu digo, serve para você olhar todas as suas relações. Na relação, no relacionamento amoroso, basicamente a gente chega com mais necessidades claras ou não, com mais pedidos claros, solicitações claras ou não, e inclusive com uma expectativa de um saldo melhor, de sanação ou não. Às vezes na amizade, às vezes na relação com outras pessoas, você pega mais fácil, né? Você fica mais take it easy, assim, você fica menos carente, menos desejoso, ou com critérios um pouco mais suaves em relação ao que faz essa relação satisfatória ou sadia ou não. Então, o parâmetro é, se a pessoa já está se perguntando se está valendo a pena ou não, ela já está colocando claro um nível de insatisfação dela, certo? Um certo nível de insatisfação é sempre esperado, porque é o que nos move, é o que nos aponta o próximo passo a ser dado, o próximo altar a ser levantado na construção de uma relação oásis de paz. Basicamente, eu acredito que se você não trabalhou em si mesmo para poder levar para o relacionamento quais são as suas necessidades como mulher, né, como um agente ali do relacionamento, quais são as necessidades do outro, e se você não conseguiu ainda construir um campo de abertura disso, uma tábula rasa, uma mesa onde você colocou todas as cartas no baralho, no sentido de dizer, olha, essa é a minha linguagem do amor. Basicamente, essa é a minha ferida. Então, eu preciso receber isso para me sentir amada, e eu preciso de cuidado e auxílio nessa resolução dessa ferida para me sentir protegida, para me sentir segura, para me sentir realmente numa relação de fortalecimento. Se você nem sabe do que eu estou falando, que papo é esse? Que linguagem do amor? Que ferida? Eu posso dizer que assim, essa relação, seja ela como ela estiver hoje, ela pode te ensinar muito e vale a pena trabalhar nessa relação para daí chegar à conclusão por você mesmo se essa é uma relação saudável ou não. Porque do ponto de vista até da proteção física, uma relação que não chegou a um assédio, a uma violência física, moral, emocional e espiritual veemente, uma relação que te deixa uma folga para ainda se olhar o outro, se aperfeiçoar e aperfeiçoar o outro, vale a pena ser trabalhada, não como garantia de que essa relação vá permanecer, mas como garantia de que através dela você se conhece muito, você evolui muito. Claro, resguardadas as proporções da integridade, volto a dizer, física, mental, emocional e espiritual. Se aquilo está insustentável, então já está respondida a pergunta, certo? Se você está sendo realmente sofrendo abusos físicos, mentais, emocionais, sexuais, espirituais, então ali não existe o sagrado direito de você existir na sua individualidade, e ali realmente é mais seguro que você dê uma pausa, um break, e vai continuar se conhecendo e trabalhando em outro relacionamento e não nesse. Então, resguardar a integridade, olhado para casos extremos e separado do que eu vou aqui dizer, eu penso que você sempre pode conhecer muito sobre si e sobre o outro, e é na relação íntima amorosa em que isso está exacerbado, tá? A flor da pele. Porque ali tem mais hormônio, porque ali tem mais carência, porque ali basicamente vai com o tempo tendo menos máscara. Então você fica realmente num espaço de autenticidade, assim se espera, muitas vezes maior do que em outras relações. Então vamos falar um pouco de como eu olho para a relação valer a pena ou não, ficar mais ou menos.
Eu acredito muito que se você não trabalhou, se é uma relação que no sentido de que você chegou a entender que valia a pena a ponto de casar, ou valia a pena a ponto de estar namorando há muito tempo, se é uma relação que tem filhos, tem outros frutos, eu penso que se você não trabalhar nessa relação pelo menos uns 2 anos, tempo de mudança pessoal, tempo de plantar realmente possibilidades de mudança para o outro, talvez você não tenha tido tempo hábil de aplicar muito do que eu vou compartilhar aqui. Porque a gente vive um tempo de instantaneidade, né? De tesões instantâneos, de encontros instantâneos, assim, super fast food, assim, né? Que, assim, tô morrendo de amor hoje, mês que vem, é como se a pessoa nunca tivesse existido na minha vida, né? Hoje eu abro mão de tudo para estar com você, amanhã tô nem aí para você, que eu sou mais eu. Então a gente vive esse tempo da contemporaneidade de muitos estímulos aos encontros e poucos estímulos a realmente a sustentação desses encontros e a como se preparar para identificar quando vale a pena ou não e a como realmente investir nessa relação ou não. E é por isso que nós estamos aqui conversando, porque é exatamente no sentido de contribuir com mais técnicas, com mais percepções que auxiliem as pessoas a ir mais fundo na toca do coelho das relações, porque as relações elas estão hiperestimuladas a acontecerem fisicamente, do ponto de vista sensual, sexual, e a serem absolutamente fast food, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu penso que sem 2 anos de convívio e autoaperfeiçoamento e trabalho pessoal em você, trabalho pessoal no outro e trabalho no encontro dessas pessoalidades em evolução, você não tem muito tempo hábil para maturar o que aqui eu vou apresentar como um tripé fundamentador de uma relação, de um novo relacionamento, daquilo que o Prem Baba fala no livro Amor e Liberdade, o qual eu recomendo muito, que é de a partir de uma nova relação amorosa realmente ter ensejo da criação de uma nova sociedade. Um novo amor e um novo casamento para uma nova sociedade. Que não há como falar num novo Brasil e num melhor Brasil e num melhor presidente da República e numa melhor Amazônia sem antes falar de um ecossistema do relacionamento com o outro íntimo, novo, melhor, que passe realmente pelo amor mais incondicional na medida do possível, porque estamos todos aqui para aperfeiçoar isso, e de mais liberdade para deixar ser quem somos, para olhar integralmente para as necessidades e para melhor compor acordos que dê lugar às duas existências. Porque as relações elas estão ainda muito pautadas em sobreposições. Então é muito típico que os encontros se deem ainda muito pelas diferenças, onde aquele de maior poder na relação suplanta o outro. Então se você está, seja na polaridade de superioridade ou de inferioridade ilusória de um relacionamento, eu já posso te dizer que essa relação não está num bom equilíbrio de dar e receber, mas que ela pode te levar a conhecer e trabalhar muito essa balança. E são no mínimo 2 anos de autoconhecimento e de investimento no que aqui eu vou falar de como trabalha o tripé. Bom, basicamente o tripé é o seguinte: você atrai, magnetiza, tem tesão e é atraído por uma pessoa que é a pessoa ideal para te ajudar a evoluir no momento em que você se encontra. Então, de acordo com quem você tem esse frisson recíproco, de qual é a história dessa pessoa e de que momento da sua história essa pessoa chega, você já tem uma pista de como vai a sua cura. A cura das suas feridas, que eu tenho falado muito nos áudios, das 5 principais feridas emocionais e da alma, e de como vai realmente os seus manejos de ego e os trabalhos dos seus principais medos. A Lise, no livro das 5 feridas emocionais, que eu falei ao longo dos últimos 2 meses em áudio, em vídeo, ela fala muito de cada uma das feridas, das 5 principais. Claro que isso tem correlação com outros trabalhos, e isso não exclui os outros trabalhos, mas é um ponto de vista da Lise como realmente alguém que estudou muito as relações, que a partir disso fez essa categorização e que fez uma associação, a Lise Borbot, tá? Fez uma associação de acordo com a tua ferida, com qual é a tua principal máscara e mecanismo de autodefesa e basicamente qual é seu maior medo. Então, de acordo com... Você vai atrair e vai ser atraído por alguém que te ressensibiliza e que te lembra da sua ferida. Então, eu venho falando muito que, por exemplo, a mulher, se ela tem a ferida de abandono e de traição, ela vai atrair um homem que vai proporcionar para ela experiências em que ela se sinta um pouco abandonada e um pouco traída. E aí ela vai poder entender quanto cura há nessa ferida dessa criança interior
que lá de concepção a 4 anos de idade sentiu que suas necessidades não podiam ser acolhidas, não podiam ser atendidas e, portanto, se podia esperar da vida abandono. E ela vai sentir muito na relação abandonada, não olhada nas suas necessidades, não respeitada, não incluída. Ela vai sentir isso. E aí, basicamente, se ela também tem a ferida de traição, se ela lá com o genitor do sexo oposto se sentiu manipulada, se ela sentiu lá de 1 a 3 anos de idade, que se é o caso da mulher, que o pai foi uma pessoa que traiu as expectativas dela, porque as pessoas de ferida de traição têm altas expectativas, ela vai estar atraindo pessoas que vão levar ela à sensação de traição e basicamente ela vai estar lendo as experiências dela como traições de acordo, como traições de realmente resguardo do sagrado direito de existir tal qual é, como movimentos de manipulação. Então, você olha para quem você está morrendo de amor e de acordo com os traços físicos, e a Liz é bem detalhista em relação a isso, você já pensa, bom, eu tenho essas feridas e ciclaninho tem essas feridas. Quais são essas 5 feridas? A primeira dessas feridas é a ferida de rejeição. Basicamente, a pessoa ferida de rejeição, ela é bem magrelinha, ela tem como partes do seu corpo que somem. E aí é como se ela não tivesse ou nariz, ou orelha, ou boca, ou dedo, ou é como se um membro fosse realmente completamente rejeitado, abnegado. Então você olha e você sente que está faltando parte de algo ali, na fisiologia da pessoa, e que basicamente tem uma parte que então não pertence, que está rejeitada. Essa pessoa normalmente ela tem como mecanismo de ego, ela se sentiu desde a concepção até 1 ano de idade, ela teve alguma memória de registro de rejeição, ou a gestação dela não era esperada, ou foi um susto, ou foi num momento de muito desafio, ou ela foi percebida como muito um obstáculo para a família naquele momento, ou na descoberta do sexo houve um registro de que não era o sexo que queria, e enfim, isso gera uma memória ainda na vidinha intrauterina, na barriga da pessoa, de rejeição, de que então ela tem que lutar para ter o direito de existir, que existir não é algo sagrado, não é algo garantido. E ela basicamente vive a vida a partir de uma perspectiva de não existência. E aí a dinâmica dela, exatamente por essa tendência de não existir, de perceber a vida como algo que não garante a sua existência, é de escapista, como a Lise Bourbeau fala. É de diante do desafio e da dor, ela vazar na braquiária. Ela escapa. E o maior medo dela é o pânico. Então, se você é bem mirradinho de magrinho, e não é mirradinho de magrinho porque come muito, porque isso é mais do abandonado, é mirradinho de magrinho porque não tem nem vontade de comer. Se você não é de muito apetite, se é bem mirradinho de magrinho, ou se quem você ama é bem mirradinho de magrinho, há uma grande chance ali de você estar identificando memórias de rejeição. E aí você está morrendo de amor por uma pessoa e você percebe que ela é escapista, que sob estresse ela vaza na braquiária, isso pode ser uma consequência de ferida de rejeição. Se você nem sabe qual é a sua ferida, e se você nem chegou a poder estudar e entender um pouco melhor a ferida do outro, há uma chance que você trabalhou muito pouco lá do inconsciente da sua relação. E há muito mais inconsciente na relação amorosa do que consciente. Porque você atrai alguém de heranças sistêmicas ancestrais complementares, você atrai alguém necessariamente, vai ser atraída por possibilidade de ali a pessoa ser ajustadíssima para a cura da sua ferida, e você atrai basicamente uma pessoa por hormônio, por fenômeno, por química, falando de paixão, falando de tesão. Então tem muito mais inconsciente passando na recíproca atração do que consciente, até porque, venhamos e convenhamos, matematicamente falando, qual é a chance de uma atração ser recíproca num mundo de 14 bilhões de pessoas? Qual seria a probabilidade matemática de, no universo de uma cidade que seja de 100 mil habitantes, ser recíproca o nosso interesse, a nossa entrega, a nossa paixão? Só a inconsciência, o universo do subconsciente e realmente tudo um pouco do que vou falar aqui explica essa conjunção, essa sincronicidade de interesse recíproco que justifica dar as mãos e seguir juntos num relacionamento. Então, as feridas da alma, elas começam a poder ser identificadas pelo seu traço físico, elas te levam a identificar então uma conduta padrão sob estresse e entender por que você age assim para poder de maneira mais consciente exercer a sua escolha de como agir sob estresse, e elas te ajudam a também reconhecer e identificar teu principal medo. Falamos do escapista, certo? Vamos falar um pouquinho do abandonado. A pessoa ferida de abandono, normalmente, a rejeitada, normalmente ela criou essa memória de rejeição muito com o seu genitor de mesmo sexo, homem com pai, mulher com mãe, tá?
que tem muito essa associação. Já a pessoa ferida de abandono, ela cria essa memória de abandono com o que seria o seu genitor de sexo oposto, mulher com pai, homem com mãe. E como que acontece essa ferida? Essa ferida acontece entre 1 e 3 anos de idade, a partir do reconhecimento de que a sua necessidade não pode ser atendida. A tendência dessa pessoa é ser magrelinha, mas ela come pra caramba. Ela come pra caramba, mas ela tem uma relação com a comida de que nunca é o bastante. Então a relação dela não é de que a comida abunda, é farta e ela engorda. É uma relação basicamente de que não há o que eu coma que me sacie, porque há sempre um espaço vazio interno. Porque a pessoa com essa memória, ela basicamente sente muita carência, muita falta. Ela vive a partir de uma perspectiva, no percentual em que ela esteja ferida e que represente para ela a caracterização que eu estou fazendo, de que a necessidade dela nunca é olhada. Então ela faz de tudo para olhar para a necessidade dos outros, porque ela sabe que a dela não vem. Então ela tende a estabelecer relacionamentos de codependência, ela está sempre funcionando a partir da necessidade de estar com alguém. Essas pessoas são as que mais sentem solidão, o maior pavor delas, o maior medo delas é a solidão. Elas tendem a se sentir muito sozinhas mesmo dentro de relacionamentos e mesmo dentro de espaços onde haja muita troca e muita partilha. São pessoas que tendem a ser muito solistas, prestativas, fazer tudo para os outros e acabarem esquecendo-se de si mesmo. São pessoas que mal sabem que, assim como se sentem abandonadas, se abandonam e tendem a, assim, abandonar muito também. O mecanismo delas é simplesmente se manter aliadas e associadas. Para elas é muito difícil uma ruptura, sair da relação, diferente do escapista que vaza, vai embora. O ferido de abandono, como um codependente, ele está sempre em relações, por piores que estejam. Tem muita dificuldade de ficar sozinho, ele está sempre associado, ele está sempre namorando, está sempre casado. E a pessoa ferida de abandono, ela tende a ter uma parte do seu corpo muito flácida, muito caída, muito abandonada. Olha como que o físico comunga e comunica com o mental, emocional e espiritual. E essa pessoa, então, ela faz tudo para não estar só. Ela se boicota, ela se sabota para não estar só, para estar acompanhada. E dentro dessas perspectivas, se você tem ferida de abandono, basicamente você vai atrair relacionamentos, você como mulher, você vai atrair relacionamentos amorosos em que a pessoa não consegue muito olhar para as suas necessidades pessoais e que faz você então se sentir abandonada. Você vai ter que treinar mais o que é um dos outros elementos do tripé que eu vou aqui apresentar do relacionamento. Eu falo sempre que um relacionamento sinérgico, ele passa pelo reconhecimento de que estágio você está de evolução e cura das suas feridas, para poder a partir disso falar como vai você na sua linguagem do amor, no que a Gary no livro das 5 linguagens do amor compartilha como sendo o seu tanque de abastecimento, de sentir-se amada e de amar, para poder a partir disso te ensinar um pouco mais de como regular o tanque e de como curar a ferida na relação através da comunicação pacífica e não violenta, onde você vai trabalhar realmente a honra, o reconhecimento das suas necessidades e ao mesmo tempo a solicitação e a negociação. Então é basicamente um tripé que no relacionamento íntimo te ajuda a se conhecer, trabalhar em si, trabalhar no outro e fomentar uma relação de dar e receber em ordem, sinérgica, satisfatória, prazerosa. E recapitulando aqui ainda sobre as feridas, basicamente a gente atrai na relação amorosa a repetição de algo que a gente viveu na infância. Por isso é tão importante curar, saber, entender de modo geral, com profundidade o que aconteceu na sua primeira infância, porque você fica repetindo nas relações amorosas aquilo que você aprendeu com as suas primeiras relações, pai, mãe e Deus, que é o que o Prem Baba aprofunda muito no livro Amar e Ser Livre. Já a pessoa muito ferida de humilhação, ela tende a ser uma pessoa de maior acúmulo de gordura, mais cheinha. Ela tende a ter sido educada a partir da vergonha, a partir da humilhação, a partir da repreensão. Ela é uma pessoa que, de um modo geral, ela tende, o mecanismo de ego dela, da máscara que a Lise Bourbeau fala, é ela tender a satirização, a humorização do ridículo, do erro de si e ao sadomasoquismo. A atrair e se colocar em situações de vexame, de vergonha, porque foi a linguagem de amor que ela reacessou e memorizou lá com, basicamente, com o que seria a mãe. Tanto para homem quanto a mulher, a ferida de humilhação está muito aliada à mãe, ou a quem se encarregue dos cuidados básicos, principalmente físicos. É aquelas memórias lá de 2 a 4 anos, onde a criança, enfim, faz um cocô, brinca com um cocô e o cuidador fala, ai que fedido, conta isso, com vergonha. E é claro que a criança nessa fase de idade de desenvolvimento, ela não vai cognitivamente mentalizar ou pensar sobre ai que vergonha, mas ela vai se identificar com a emoção
do seu cuidador. O cuidador sentir vergonha, ela identifica a emoção, ela vibra e ressoa na emoção de vergonha. Então ela cresce dentro de uma perspectiva de ler a realidade a partir da vergonha. E você reconhece isso inicialmente por partes do corpo com maior retenção de gordura. Então uma pessoa mais cheinha, se é o seu caso, se é o caso de aquele com quem você se encontra num relacionamento amoroso, você já sabe que essa pessoa tende a funcionar envergonhadamente, ela tende a funcionar se colocando em apuros, como sadomasoquista, e basicamente você vai então na relação precisar trabalhar a linguagem do amor para saciá-la, precisar trabalhar essa clareza sobre a sua necessidade de não ser envergonhada, para poder fazer a solicitação de como você prefere ser tratada em lugar de ser exposta e de ser envergonhada, tá? Então essa é a terceira ferida que a Lise fala de humilhação. A quarta que ela fala de traição, ela fala muito do biotipo da pessoa ferida de traição, como alguém de mais músculo, de mais tônus, de mais proporção no corpo, mais o biotipo dos halterofilistas ali, ou de quem treina mais, de quem mais gosta de esporte, de aventura, de risco, de perigo, pessoas que querem provar que são fortes, que são capazes, que funcionam bem sozinhas e que quando estão na relação com o outro funcionam muito controladoramente, pessoas que realmente tendem a não confiar nem em si, nem nos outros, a estarem sempre controlando, são pessoas de olhar profundo, de muita sensualidade, são pessoas que tendem a estar sempre em relações, mas que tendem a atrair a reprodução das suas memórias de infância e de terem se sentido manipuladas e traídas. Então são pessoas de personalidade forte, são pessoas de traços físicos fortes, são pessoas que basicamente tendem a perceber nas relações experiências de manipulação, de mentira e de traição. Ela, quando identifica isso ou nela ou no seu amante, no seu amado, tem condições de então vir para a sua linguagem do amor, pedir mais daquilo que mais precisa, olhar para as suas necessidades e se posicionar de que, olha, quando você faz isso, eu me sinto traída, eu sinto necessidade maior de controle, eu vou para o meu ego, eu vou para o meu mecanismo inconsciente de defesa e as coisas funcionam menos. Então eu gostaria que você, em situações de estresse dessa maneira, fizesse isso comigo e não aquilo, para que eu pudesse estar mais na minha essência, mais na minha autenticidade. Porque a Lise fala muito que a ferida está para nos humanizar, para ser amorizada. Todos nós nascemos para evoluir a partir de uma ferida mais marcante, podemos até ter as 5. Dificilmente a gente se enquadra na representação de 100% de uma ferida, porque dificilmente nós estamos 100% feridos. Então, da descrição detalhada que ela faz no livro, e eu recomendo, que é das 5 feridas emocionais, você precisa inicialmente identificar quantos por cento te representa aquela descrição. A descrição que mais te represente é a que você deve priorizar. A partir da priorização, você vai ver como se curar dessa ferida na relação amorosa. Você basicamente vai olhar e falar assim, bom, se a minha ferida principal é abandono e traição, quanto eu já comuniquei isso para o meu parceiro? Quanto eu já pedi que ele, enfim, sob estresse, venha a somar comigo de uma maneira a contemplar minha necessidade de não me abandonar e de uma maneira a honrar com nossos acordos e não me fazer sentir traída? Quanto eu já comuniquei para ele como eu funciono e pedi ajuda para ele nesse funcionamento? E aí, a partir disso, quanto que eu já negociei com ele as necessidades dele, a ferida dele, a linguagem do amor dele e quanto que eu consegui trocar? Quanto que eu consegui realmente nutrir a mim e nutrir a ele, física, mental, emocional e espiritualmente. Por isso que é uma pergunta muito vasta, de pelo menos uma resposta, estamos aqui falando já há quase 30 minutos, em relação a como saber se essa relação vale a pena ou não. Basicamente, se ela ainda não fere a sua integridade e você ainda nem sabia disso que eu estou falando, treina aí. Mas, Ellen, eu preciso, a partir de agora que eu estou sabendo disso, ficar mais 2 anos numa relação que eu estou altamente insatisfeita. Se você está altamente insatisfeita e entende que você já trabalhou bastante com o que você sabia e que falta combustível interno para ir além, autogentileza, autorrespeito. Ou distanciamento dentro da própria relação para tomar fôlego e voltar e continuar fazendo mais um pouco, ou reconhecimento de que não há mais nada para dar, que você secou, mingou e coragem para partir. Então, se você acha que 2 anos é muito, a partir de agora, para investir numa história, é sinal de que realmente falta o básico de saco parar em pé em você para ter o que compartilhar. Se for possível para você, dentro da própria relação, tomar distância, o que é fundamental em processos de autoconhecimento, então você toma distância, mas você ainda fica na relação para se cuidar, se amar, se nutrir e poder voltar mais abastecida para trabalhar a relação. Mas se não há
desejo real, nem disso. Então isso já é um indicador muito importante de que de repente dentro do que você conhecia e sabia já se esgotou, a relação já deu e é preciso estruturar coragem, autonomia, independência naquilo que realmente ainda mantenha você ligado a outra pessoa para poder com respeito, para poder com generosidade, para poder com bondade fechar ciclo. Porque um outro desafio que eu observo muito nesses 12 anos apoiando mulheres é que é um desafio muito grande fechar ciclos de relacionamento amoroso apropriadamente, em ordem no dar e receber, em respeito. E isso faz com que a gente tenha muita remanescência, muita repetição nas futuras relações daquilo que não se resolveu nas velhas. Então, fechar ciclo na relação sua com a sua criança interna, com seu pai e com sua mãe é prioritaríssimo, olhando para as feridas e curando-as, mas fechar ciclo também com as ex-relações amorosas é fundamental para você poder ter mais chance de estar por inteiro, não repetindo velhos padrões nas novas histórias. E como fechar ciclo apropriadamente não é tema desse vídeo, a gente pode ter em outro momento falar. Falamos de 3 feridas, certo? Vamos rapidamente aqui falar das outras duas, falamos de 4, falamos da traição. Falar também da ferida de injustiça, que basicamente passa, falei que o traído é mais fortinho, mais proporcional, mais durinho, é uma pessoa que tende a ter uma expressão física de coragem e de força. A pessoa de ferida de injustiça, ela já é mais magrelinha, ela já tende a funcionar de uma maneira bem rígida, mente ortodoxa, percebendo a vida como muito no preto e no branco, com poucas nuances de cinza, com poucas variáveis. Para ela existe uma única maneira de fazer as coisas, e é aquela maneira, e se não for por aquela maneira, a vida é uma injustiça. A pessoa é injusta. Então ela tende a ter assim, muita dificuldade de comunicação, a ser uma pessoa mais inflexível até para falar, em termos de autoritarismo, em termos de pouco dar espaço para o outro, de olhar mais para si. É uma pessoa que, de modo geral, tem muita dificuldade de negociação, porque ela está olhando sempre mais do ponto de vista só dela, em termos de fazer composição, uma pessoa com dificuldades para fazer composição. E, basicamente, se você ou o seu parceiro, parceira amorosa, tem esses traços, então você tem um desafio adicional de se fazer existir nessa relação e de fazer a pessoa entender o que é justo para você e não só o prisma de justiça para ela. Olhar para, então, uma das 5 linguagens do amor que esteja em você, que esteja nela, poder nutrir a ela e poder trabalhar suas necessidades e sua comunicação. E assim a gente então fala do que seria o primeiro tripé, né, da relação em equilíbrio. O primeiro tripé é alocar-se em relação ao que é sua principal ferida, seu principal desafio, seu principal mecanismo de ego e seu principal medo. Porque quando você tem clareza dentro de uma ponta do tripé desses 3 aspectos, você espelha menos o outro, você vê menos o outro como monstro e mais o outro como auxiliar do seu processo de autoconhecimento. Então, o que o outro faz não se torna realmente a maior tragédia da vida, mas a oportunidade através da qual trabalhar esse seu tripé dentro do tripé, que é basicamente essa sua ferida, basicamente esse seu mecanismo do ego e basicamente esse seu medo. Quanto mais clareza você tem disso, menos você sobrecarrega a relação. Porque você sabe que isso é o que você está atraindo, isso é o que você tem que curar em você. Então você libera o outro da responsabilidade de isoladamente suprir todas as suas necessidades. Porque o outro vem para caminhar lado a lado. O outro vem para basicamente ser um companheiro de evolução. Então o outro vem, não é para ser a tampa da panela, não é para ser a tampa da laranja. O outro não vem para ser a alma gêmea complementar que só a partir do outro você se torna inteiro. Mas o outro vem para ser um alento, uma companhia, na jornada de autorrealização, na jornada de autorresponsabilizar-se. E aí só de a gente poder ressignificar esse padrão cultural de amor romântico, a gente já tem muito mais chances de trabalho na relação e de poder realmente, de repente, até ressuscitar paixão, tesão. Então, como saber, para a gente fechar a primeira pergunta, como saber se essa relação vale a pena ou não, se ela é satisfatória ou não, se é o amor da minha vida ou não? Se há dúvida, já há um indicador muito grande de blank, de lacuna. Se a lacuna for imensa em termos de não satisfação, mas você tiver trabalhado muito pouco nessa relação, aproveita para trabalhar antes de decidir. Mas se a lacuna não for tão grande, você já tiver trabalhado o suficiente, vê o que você consegue trabalhar um pouco mais para fazer dessa relação seu ponto de evolução. E se você sentir que, poxa, agora você chegou realmente no seu máximo de trabalho, eu te garanto que você vai encontrar uma resposta interna de paz absoluta,
que não vai depender de ninguém te dizer se é tempo de entrar ou se é tempo de sair. Porque se você se trabalhou realmente no seu melhor dentro da relação, você tem a resposta com máxima clareza interna. E é essa clareza interna que eu quero ajudar as pessoas a partir dos seus relacionamentos amorosos construir, para que elas estejam em menor dúvida, em menor confusão, com maior vitalidade, para elas encontrarem as suas melhores respostas. Então trabalha, meu povo, não desiste, vai na relação, se conhecendo, se curando, se abastecendo, abastecendo o outro, trabalhando comunicação pacífica, trabalhando comunicação não violenta, porque quando você tiver feito isso no seu melhor para o seu momento, essa resposta, ela mais do que canta dentro do seu peito, ela grita e não haverá dúvida. Com relação ainda à primeira pergunta, Sim. eu queria te falar o seguinte: quando a pessoa acha que fez de tudo, olha, fiz de tudo, investi na relação e não adiantou nada nela, não entendeu, não percebeu, e simplesmente ele acha que fez o certo, mas não fez. Ele viu coisas da pessoa que era dele e não resolveu. E aí? Posso garantir que se a pessoa não está trabalhando consistentemente no autoconhecimento dela, na evolução dela, ela não vai estar enxergando com clareza, tá? Percepção precisa, clareza mental, eu penso que é uma das virtudes número 1 do ser humano, porque se a pessoa não tiver realmente evoluindo pessoalmente, a percepção dela da realidade tal qual ela é muito distorcida. Muito, muito distorcida. Então, assim, se a pessoa acha que ela fez de tudo e ela basicamente não chegou a trabalhar num plano de ação consistente de auto-melhoria por pelo menos 2 anos, ela não fez nada. Porque não significa dizer que ela ter estado ali, ela fez alguma coisa. Porque assim, é bonitinho isso. Tem mulheres e homens que acham que simplesmente de estar na relação fizeram muito porque ali estiveram. Mesmo que estiveram sem nenhuma qualidade de presença ou sem nenhum processar de troca e de regular dar e receber. Relacionamento é troca, estamos aqui acabando de dizer. Se você esteve proforme, mas se você não esteve trabalhando seus egos, seus medos, seu tanque, sua linguagem do amor, suas necessidades mais autênticas, suas proposituras, suas negociações, se você não reinventou a sua maneira de se comunicar, porque aqui ninguém nasceu sabendo se comunicar pacificamente, ninguém nasceu sabendo formular apropriadamente seus pedidos, mal sabendo reconhecer, mais desafiante ainda sabendo solicitar, pedir, negociar. Se você não chegou a investir no desenvolvimento dessas habilidades, se você nunca nem soube o que é isso, eu posso garantir que o que quer que você tenha feito com 30 anos de casamento é pouco perto daquilo que um relacionamento pede como oportunidade de evolução.